dia, belezamente? Aí o Reclame tá na área, hein? E se liga, cara, que hoje começa a nossa cobertura, né, do que rolou no SXSW, South by Southwest, o festival mais fantástico da atualidade. A gente vai mostrar o que rolou por lá e por que algumas palestras deram uma verdadeira chacoalhada no cérebro de quem estava por lá, em Austin, no Texas. E nesse programa você vai conferir também o que pensa Roberta Vernaglia, do Grupo Accor, no nosso quadro Se Desuma. O South by Southwest é um festival gigantesco de tendências, onde as principais cabeças pensantes do planeta vão lá e dão um verdadeiro upgrade nas nossas ideias. Por isso, a Digital McKinsey levou mais de 100 brasileiros para lá para que se conectassem, se inspirassem e trouxessem ideias inovadoras para aplicar no dia a dia dos seus clientes. A McKinsey também organizou um encontro e levou mais de 100 executivos brasileiros para tentar fazer um debriefing e entender um pouco e tentar conectar as ideias, porque a gente escuta muito aqui no festival que uma ideia isolada não tem grande valor, mas quando você conecta a palestra A, B, C com uma conversa no corredor com uma pessoa ou com a outra, isso começa a fazer sentido. Então o que eu vi aqui e o que eu vivo no meu dia a dia, eu posso dizer que está conectado com a capacidade que as empresas têm de atrair talentos, de reter talentos, de trazer propósito para as pessoas nas suas empresas, nos seus trabalhos. As pessoas querem hoje trabalhar num lugar com propósito, elas querem sentir parte, elas querem fazer a diferença, elas querem expor suas ideias. Então o lado humano no South by Southwest esse ano foi muito colocado em voga. Não é só a técnica, o know-how de um bom programador ou de um bom designer, a parte técnica e operacional, até porque isso é fluido e muda muito rápido. É o lado humano, a capacidade de reflexão e a capacidade de empoderamento das pessoas que fazem a diferença nesses times de alta performance que estão mudando o mundo, né? Isso são coisas que você pode aplicar no dia a dia, ou seja, a questão do empoderamento, do modelo operacional, associado com a questão do propósito e a infraestrutura que a empresa disponibiliza para as pessoas poderem desempenhar ao máximo, acho que são três fatores que sintetizam muito do que eu vi nos últimos 4 dias e que podem fazer uma diferença enorme no processo de transformação digital e de crescimento contínuo para as empresas de vocês. I think it's all about learning and sharing learning and bringing back new ideas home. Well, I think that with AI, we've gotten very practical this year. There's a lot of sessions that are talking about how we can use AI and apply AI to what we do. I think one of the kind of critical things that I've been hearing is that there's a lot of skills that are really needed around AI and around also just learning digital skills in general. A lot of questions were around how do you protect the data, and you can see many of the sessions really focusing on what's the future going to look like when data is easily accessible and shared. So there is also a realization that technology is not going to serve everybody equally, and there's an effort that companies need to do and leaders to make it work for the population side that don't have easy access to that. Keep my mind fresh and really highlight where things are going. What is the role of the soft stuff outside of engineering and outside of all those hard science skills that play a role, and how do they come together? And the how do they come together is the thing that hasn't been spoken about a lot, right? And speak to the silos that are in organizations. And if we talk about how it comes together, we have to talk about how organizations need to shift. And that's been a big topic, I think. This is a great opportunity not just to speak to some of the leaders in the space, but also the next generation of talent. One of the most exciting things about the room today are there are people with a design background, a business background, and these are the people who are going to be leading companies in a few years' time. So it's great to get their opinions on where we're going. Bastante temas e bastante discussões em cima da aplicabilidade de tecnologias que existem hoje, como inteligência artificial, parte de realidade aumentada, machine learning. E eu acho que a parte que mais me tocou de fato é como que é a interação humana com tudo isso que está acontecendo. O quão importante se torna a empatia no tempo, o quão importante é a interação entre as pessoas, além de todas essas tecnologias que estão vindo. Acho que o grande tema do ano aqui é privacidade e a responsabilidade corporativa das empresas de até onde vai a tecnologia, onde começa a humanização
e quais são as coisas que eu preciso colocar em voga no mercado hoje, se é legislação, se é controle, para que a inteligência artificial, que vai fazer parte de absolutamente tudo na sua vida, não se torne uma arma contra nós. O que a gente consegue fazer no nosso dia a dia e aterrissar para começar a ter essas narrativas de digitalização, começar a ter essas narrativas e histórias de sucesso que a gente fala realmente de transformação, de algo que é diferente do arroz com feijão que a gente faz todo dia. Tu teve uma trilha só de Health e MedTrack. Houve muito a discussão sobre o empoderamento do paciente, né? O quanto a tecnologia vai dar para o paciente um pouco mais de autonomia no processo decisório, até sobre o tratamento da sua doença. Como é que esse paciente ele é engajado desde o primeiro momento que ele tem um sintoma, até o momento que ele é tratado, e como é que ele começa a ter mais autonomia e menos dependência, não é que ele não vai depender de um médico, mas como é que você empodera mais esse paciente? Eu acho que é super importante, sempre que a gente junta para trocar experiências, é sempre enriquecedor. Esse tipo de atmosfera dentro de um ambiente como SXSW e patrocinada aqui dentro desse ambiente da McKinsey é fundamental para a gente alicerçar alguns conceitos, usar a troca de experiências para trazer lições aprendidas e acelerar o processo de transformação dentro do Brasil como um todo. Eu acho que a McKinsey, mais uma vez, sai pioneira em fazer coisas diferentes. É uma empresa que, historicamente, trabalha em grandes transformações, seja ela de empresas, seja ela de cidades ou de inclusive de governo. Por isso acho que a McKinsey acertou em cheio, assim. Hora do nosso quadro Cities Woman, que a gente traz aí 15 líderes femininas do nosso mercado para saber o que elas pensam, qual o caminho que percorreram e o que enfrentaram para chegar no comando de altos cargos. E hoje chegou a vez dela, Roberta Vernalha, do Grupo Accor. A Accor é um grupo que incentiva a diversidade em suas diversas formas, desde uma diversidade de gênero, empoderando as mulheres, como também a comunidade LGBT, formatando produtos, entendendo as necessidades desse público específico, até também promovendo a entrada social de pessoas que têm uma certa dificuldade no mercado de trabalho. É uma empresa que motiva e incentiva a mulher. A gente tem hoje na região mais de 50% dos cargos gerenciais dentro das operações liderados por mulher. Isso é uma marca gigantesca para o nosso contexto, não só da região, mas também globalmente. Para você ter uma ideia, hoje no board da empresa da América do Sul, 3 mulheres ocupam posição de destaque, liderando áreas da empresa corporativas muito complexas e com total autonomia. É muito importante esse momento que a gente está vivendo de empoderamento feminino. É um momento em que as mulheres estão recebendo voz, elas estão tendo voz para falar, para se posicionar e para realmente consolidar a posição feminina, não só nos cargos de liderança, mas também como grandes interlocutoras de uma mudança, né? Uma mudança cultural. Cada vez mais a gente vê casos como esse ganhando voz na imprensa, e isso é muito importante. Porque quando a gente dá voz, quando a gente expõe essas situações que antes elas existiam, mas tinham muito menos evidência, as coisas conseguiam ser acobertadas. Hoje, com uma exposição midiática tão importante e com esse tema tão em evidência, a gente consegue, através de uma comunicação ativa, minimizar esses casos. Então, cada vez mais a gente precisa insistir nesses assuntos, mostrar para a sociedade que existe sim uma política contra esse tipo de abordagem e continuar uma luta que não é só das mulheres e tem que ser de toda a sociedade. Hoje em dia já existe uma abertura muito maior na empregabilidade de mulheres e a gente ainda precisa lutar muito por isso, para mostrar e para reconhecer os talentos femininos
empoderar essas mulheres, dar voz a essas mulheres e, obviamente, através da competência, garantir que novas posições sejam ocupadas por líderes femininas que têm tanto a contribuir. Não é questão da mulher ou do homem, é a complementariedade de um grupo misto, o potencial, independente do sexo, independente do gênero. A Cor tem um projeto chamado RISE, é um programa, na verdade, que tem esse objetivo, que é de promover a igualdade dentro do ambiente de trabalho e promover a ascensão feminina através de vários projetos. Então, desde o mentoring até o reconhecimento e o empoderamento feminino, para que a gente possa desenvolver esses talentos e ajudar as mulheres a se tornarem mais potentes, a ter mais voz e a se sentirem mais capazes de assumir novas responsabilidades e novos cargos, equilibrando a vida pessoal com a vida profissional, e isso tem uma contribuição super importante no resultado da empresa e na maneira como a empresa se relaciona com o mercado, com seus clientes e entre os próprios colaboradores. A liderança ela passa por diversos aspectos. Para mim, um aspecto muito chave é você ter uma equipe que está muito comprometida, não só envolvida, mas comprometida. E a pluralidade dessa equipe, a diversidade que você coloca dentro de uma equipe, ela é fundamental quando você trabalha com o cliente, para você ter pontos de vista diferentes, para você ter uma nova visão. Então eu acredito que trabalhar com empatia, entender esses colaboradores, entender o momento de carreira, entender o momento de vida e trabalhar, saber trabalhar com cada uma dessas pessoas no seu momento, com as suas especificidades e respeitando as individualidades é muito importante para você ter um ambiente que seja saudável, e um ambiente saudável, sem dúvida nenhuma, ele reproduz uma melhor produtividade. A área de marketing, o desafio dela é não ser uma área simplesmente de criatividade e inovação, que é extremamente importante, mas também ser uma área de entrega de negócio. Então, a maneira de você se comunicar com o cliente, a maneira de você se comunicar com o mercado e a relação entre marca e consumidor passou por uma enorme disrupção. Isso tem um impacto enorme nas organizações, em como a gente desenvolve os nossos negócios, em como a gente inova e traz soluções que sejam mais adequadas e mais pertinentes para o mercado. E acho que um líder ele tem esse papel de instigar o novo, de liderar uma equipe a sair de uma zona de conforto, a entender o mercado, a buscar soluções, a entender o consumidor. A gente tem novas gerações entrando no mercado de consumo, buscando novas soluções, e a gente tem que saber falar com essas pessoas, saber falar, entender as necessidades e ter uma comunicação muito mais assertiva, muito mais direcionada, segmentada e que de fato não seja só uma comunicação, mas seja um posicionamento. Então as marcas hoje elas precisam ter um posicionamento, elas precisam fazer de fato um statement com relação àquilo que elas acreditam, e isso é que vai garantir essa ligação com o cliente e que vai fazer a diferença no momento de uma escolha de uma marca ou de outra. Hoje em dia, para ter sucesso, é importante você ter uma combinação de fatores. Além do comprometimento, é muito importante a atualização. Então, marketing hoje é uma disciplina que muda muito rapidamente, tem um foco em performance muito grande, e a gente precisa, como bons profissionais, acompanhar essas mudanças, garantindo para a organização soluções que sejam adequadas e entendendo o caminho e o trajeto do consumidor, entendendo as novas gerações, entendendo essas novas plataformas que entram no mercado e garantindo que a gente consiga aportar para a empresa soluções que sejam de fato inovadoras e criativas. Hora de um intervalo rapidinho, a gente volta já já. O South
by Southwest é o evento mais relevante do momento para a gente entender esse mundo de hoje, né, gente? Que está em constante transformação, onde o novo amanhã já está velho. Pois é. E um dos temas mais levantados por lá foi justamente inteligência artificial versus a relação humana. Quem será que ganha nesse embate, hein? Bom, a gente vai saber sobre isso e sobre muitos outros assuntos que foram levantados por lá no SXSW 2019 especial Reclame, diretamente de Austin, no Texas. My first taste of Texas and blue eyes and golden hair. Estamos em Austin, a capital do Texas, no South by Southwest, também conhecido como SXSW, o maior festival de inovação do mundo. Me conta do que você viu aí, o que você achou mais bacana? Como é que a gente faz negócio hoje olhando o não óbvio? Então, um exemplo muito legal, um supermercado que criou um caixa lento. Então, normalmente tem os caixas rápidos, mas a gente não olha para as pessoas que ou não têm pressa, ou são idosos, ou até tem alguma síndrome e não podem com muito barulho, né? Tem um outro timing. Do que você viu no festival, o que você mais curtiu? Eu sou apaixonada por marca, né? Por pessoas, então eu cheguei aqui, escutei muito sobre tecnologia. Meu primeiro dia eu peguei só para escutar sobre dados e me dediquei muito a isso, mas aí nos próximos dias eu vim olhando bastante o contraponto, né? Então qual que são essas conexões humanas que a gente precisa trazer para a marca para que as coisas se equilibrem, né? Eu vi uma palestra do escritor do livro do Tim Human, que ele falou muito sobre isso. Na verdade, os dados eles servem para serem usados a favor das pessoas, né? E não os dados usarem as pessoas. E como que a gente equilibra, né, essas mensagens emocionais e racionais o tempo todo para construir uma marca. A palestra que eu mais gostei, que é os 7 hábitos não óbvios, ele fala muito de você olhar para os outros com a empatia para ganhar dinheiro, para colocar no dia a dia do business. A gente fala muito sobre diversidade, a vida tá mudando e como é que é essa diversidade hoje para o homem, porque é difícil para o homem também, né? Porque se ele se posicionou demais, se não se posiciona é porque não se posiciona, então dá a voz para o homem. Foram vários insights muito legais. É uma efervescência de conhecimento. Mesmo às vezes, sem querer, você cai numa sala e vai ter uma palestra incrível, de alguma pessoa incrível, falando de inovação, falando de tendência, falando de psicologia, falando de amor, falando do ser humano. Acabei de assistir, que é daquele arquiteto norueguês, Bjorn, que ele fala de como o ser humano precisa pensar na maneira de viver, né? Na maneira de reutilizar materiais, estar integrado, né, com a sociedade, no jeito de viver, na cidade onde ele vive. Essa foi uma palestra incrível. What if we focus on examples where a sustainable city or a sustainable building actually increases the quality of life? Para quem não veio, como é que você explicaria o que é esse festival? Cara, ele é um festival de tendência, de tecnologia, de uma forma nova de você trabalhar com o ser humano, com equipe, com gerações distintas. No fundo, você buscar soluções casadas com o princípio e com o propósito da empresa, do negócio que você tem, seja ele uma startup ou uma empresa super estabelecida, mas no fundo é uma forma de você pensar diferente algo que você já vive. E como tem abordagens, acho que de todo o planeta, segmentos e negócio de todas as espécies, você acaba saindo oxigenado. Eu vi uma palestra que eu fiquei muito emocionada. O editor-chefe da Life Magazine, o Bill Shapiro, ele fez um livro falando sobre os objetos que as pessoas guardam, chama What We Keep. As pessoas moram em 40 metros quadrados, então ninguém tem espaço para guardar coisa, ninguém mais tem foto física. Qual é o objeto da sua vida? Então, se você tivesse que eleger um objeto, esse é o meu objeto que representa a minha vida, qual é o objeto? Hoje eu tomei uma surra de conhecimento. Eu entrei numa palestra que é acho que é Jennifer o nome dela. Ela foi a diretora de VR do Google. E aí ela traçou um paralelo lindo
que ela dizia o seguinte, que com a realidade aumentada, com 360, por exemplo, você pode contar muitas histórias em um único footage. Se você entender que você está filmando em realidade aumentada, não sobre a ótica da história que você está contando, mas sobre a ótica da história que as pessoas estão querendo ouvir. E aí você tem, ao invés de um ponto de vista só, você tem milhares de pontos de vista. Uma mesma história pode ser lida de muitas formas diferentes. Por quê? Porque ela é focada no consumidor, ela é focada na pessoa. And we will go forth and do what we can, even if it means we have to build it ourselves, to explore and experiment no matter what the odds, no matter what the systems, no matter what the struggles, no matter what the uncertainties. Olha, o que eu estou vendo, assim, especificamente com a minha equipe, é uma coisa que a gente já tem debatido muito, que é a importância de propósito, de causas para as marcas, né? A empatia, o que falar e como falar com a sua audiência é muito sinérgico com aquilo que a gente já vem desenvolvendo. Eu fui ver o Cirque du Soleil falando que fizeram uma análise de neurociência, como as pessoas estão antes de ver o show e depois. E a conclusão é que elas saem pessoas melhores, com autoestima maior, mais inspirada, mais feliz. Duda, pelo número de brasileiros, eu acho que todo mundo veio, mas para quem não veio, como é que você explicaria o SXSW? É um chacoalho do cérebro para você sair daqui diferente. Begun to love. Daqui para frente a gente vai aprofundar, vai atrás de outras coisas, referências, investigar mais os palestrantes e os temas deles para começar a construir coisas que transformam os nossos negócios lá de volta no Brasil. É um momento muito gostoso de você poder dividir, compartilhar e se inteirar de tudo que está acontecendo. A gente sai daqui com um monte de insight para a vida, vou sair daqui uma pessoa melhor, então é incrível. Teve alguma descoberta, alguma sala que você não esperava, entrou sem querer e para dividir com a gente? Hoje eu entrei numa sala meio inesperada, assim, era uma história de storytelling com um propósito, mas na verdade era de uma mulher, uma cineasta, que ela fez uma produtora só para fazer documentários mais humanizados para as marcas. E com isso ela ajudou muitas marcas a terem um espectro muito maior na internet. E tem a ver com aquela história da pesquisa da Meaningful Brands, que as marcas, na verdade, as pessoas se interessam muito mais quando as marcas têm propósito. Quando a gente fala de diversidade, as pessoas pensam, vamos colocar então pessoas de cor ou pessoas de classes sociais diferentes, mas ninguém está falando nesse monte de gente mais velha, basicamente está saindo do mercado e não deveria sair. E depois que eles têm tanta coisa para agregar e ninguém fala disso. Isso me chamou super atenção, adorei. E hoje eu entrei numa palestra assim, inesperada, que era um escritor. E ele estava falando sobre realmente a nossa falta de foco, né? E como é que a gente perde o que ele chamou de presença, né? A gente não está presente em mais lugares, a gente consegue se distrair muito fácil, encontrar um equilíbrio e pelo menos se dedicar àqueles momentos com ou sem tecnologia que você ali está com as pessoas, no trabalho, com a família principalmente. No difference. We're still around and love still young. And my first taste of Texas still lingers in my heart and on my tongue. Gente, Reclame de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer esse lugar incrível que recebeu a gente hoje. É o Ibis Barra Funda, que pertence ao Grupo Accor. Valeu, viu? Aliás, o lugar tá incrível, vale a pena vir conhecer aqui em São Paulo. Bom, te lembrando que toda terça-feira às 21 horas temos Rock Reclame na Kiss FM e toda quarta tem a Loura aqui com um vídeo novinho, com conteúdo inédito no nosso canal do YouTube. Um beijo, fui!